Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E respondendo Jesus, disse-lhe: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amado, querido ouvinte que sempre nos acompanha, eu gostaria de falar um pouquinho do princípio das dores. O mundo está vivendo um verdadeiro caos. Doenças, como nós tivemos há pouco tempo passado, nós tivemos uma grande epidemia mundial, a pandemia mundial, que foi o Covid-19, que morreram milhares e milhares de pessoas no globo Terra. Nós estamos tendo conflito de nação contra nação, como Jesus falou aí no capítulo 24. Inclusive, nós estamos tendo alguns conflitos que preocupam a ONU, a Organização das Nações Unidas, como a guerra da Ucrânia com a Rússia, que está ali o monopólio entre a superpotência russa e, de outro lado, a OTAN, que representa todos os países do Ocidente, da linha do Ocidente, o tratado da OTAN, em que os Estados Unidos encabeçam. Nós temos também o conflito árabe-israelense, que tem tido um desenrolar perigoso ali no Oriente Médio, que para alguns especialistas, o Oriente Médio é chamado de um barril de pólvora do mundo. Por quê? Porque todas as nações do mundo estão com seus olhos voltados para o que está acontecendo no conflito árabe-israelense. Tivemos, devido ao ataque do Hamas a Israel, nós tivemos uma reação tremenda por parte do exército israelense. Grupos extremistas como o Hezbollah, que agora também está sendo atacado pelo exército de Israel, tudo isso está levando todas aquelas nações muçulmanas a se aprontarem para um conflito armado sem precedente contra a nação de Israel. O problema X disso tudo é porque a nação de Israel tem do seu lado a superpotência americana, os Estados Unidos da América. Do outro lado, dos povos palestinos, terá a defesa dos povos da Rússia, da China e outros países que fazem parte desse lado contrário à OTAN. Então, o que é que nós estamos vendo, o que é que está se configurando aí? Uma guerra sem precedente. Mas Jesus disse, e haverá guerras, disse, se levantará nação contra nação, reino contra reino, mas não vos assusteis, porque isso é apenas o princípio das dores. Eu quero chamar a sua atenção que todos esses desenrolar que está acontecendo no mundo agora, a guerra da Ucrânia, guerra do conflito árabe e israelense, tudo isso foi profetizado há mais de 2000 anos atrás pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não somente Jesus, mas os profetas anteriores a ele também profetizaram, como nós encontramos no livro de Joel, multidões, multidões no vale de Josafá. Como nós encontramos em Apocalipse, já depois de Jesus, no livro de Apocalipse, escrito por João,
na ilha chamada Patmos, o capítulo 16 e o versículo 16 do livro de Apocalipse, que diz: e os congregaram em um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse conflito do Armagedon será o ápice de todas as guerras e todos os conflitos, do conflito árabe-israelense, do conflito da OTAN contra os outros países, os outros que fazem parte da aliança com a Rússia. Então, tudo isso levará a uma guerra, sem falar na questão econômica, da guerra geopolítica que existe entre China e Estados Unidos da América. Dois países colossais, de uma economia colossal que está conflitante. Então, tudo isso, meus amados irmãos, é o que falou Jesus nas Sagradas Escrituras, não é? Que tudo isso é o princípio do fim. Então, prepara-te, você que está ouvindo esta palavra, prepara-te, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos.